Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje, 061, é sobre problemas depois do rompimento de contrato. Ou seja, as broncas, as complicações, dificuldades que a gente pode ter quando a gente encerra um contrato, partindo do princípio que ele foi finalizado, e o que é que pode gerar de problema depois. Essa vai ser a aula de hoje, sobre isso que a gente vai conversar. Mas antes da aula, deixa eu te passar um aviso. O projeto Gestor de Telecom, ele é voltado para o profissional que faz a gestão dos serviços de telecom, telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga. E o projeto, eu iniciei ele com 3 aulas semanais. Então essas 3 aulas, segunda, quartas e sextas, eu estava passando todo esse conteúdo. Porém, nesse momento eu preciso diminuir essa velocidade, porque eu tenho que dar atenção ao curso, reduz o custo todo mês, e as mentorias que vão vir por consequência do curso. Então eu vou precisar dar uma diminuída nessa velocidade e a gente, a partir de agora, passa a ter apenas uma aula semanal, o que já ajuda muito, né? Então a gente vai ter uma aula por semana sobre o projeto Gestor de Telecom, todas as quartas-feiras, que eu disponibilizo ela no canal do YouTube, às 16 horas. Então, 16 horas, toda quarta-feira, a gente vai ter uma aula passando informações sobre a vida do gestor de telecom, como é que a gente pode otimizar as atividades e reduzir custos sempre que possível desses serviços. Então, esse é um recadinho para você entender a continuidade do projeto. A partir dessa aula 061, a gente vai ter essa pequena diferença no processo, tá bom? Qual o objetivo da aula de hoje? É você entender as situações e ter meios para resolver os problemas e dificuldades vindos de uma rescisão do contrato, só que depois que ela acontece. Então, a ideia é entender esse conceito e o que é que você pode fazer. Vai que você está numa situação, não sabe o que fazer, ou você pode passar isso no futuro. Pode acontecer. Eu, como gestor de telecom, de vez em quando aparecem algumas situações. Então, tem coisas que a gente não consegue controlar. Para todas as outras que a gente consegue controlar, ótimo, dá para a gente fazer algumas coisas, mas as outras que a gente não consegue, precisa ter um meio, vamos assim, de resolver as situações de uma maneira simples, ou que seja mais factível, seja mais visível, mais direto para a gente resolver os problemas. 4 formas de você ter certeza que o contrato ele foi cancelado. E existem diversas situações que a gente pode pedir o cancelamento de um telefone móvel, de uma linha, de um telefone fixo, de um contrato de banda larga. E eu, como gestor de telecom, nos meus contratos, aconselho que você também faça, é confirmar se aquilo realmente foi feito. E a gente tem algumas formas. Eu vou te passar aqui 4 que são, vamos assim, que você consegue fazer isso. A primeira é quando o serviço deixa de funcionar. É a maneira, vamos dizer, mais rápida da gente saber isso. Porque se você pede o cancelamento, ele foi feito junto com a prestadora, o serviço vai deixar de funcionar. Telefonia móvel, o celular vai deixar de funcionar, não vai trafegar a internet, não vai mandar SMS, não vai ter ligação, não deve acontecer isso. Agora, se a pessoa tiver no Wi-Fi, aí ela vai conseguir utilizar alguns serviços, mas sem essa funcionalidade funcionando, deixa de ter o serviço ativo. Telefonia fixa é mais fácil ainda, puxa o ramal ou puxa o telefone. Não deu linha, você sabe que não está funcionando. Tenta fazer uma ligação para ele, não está funcionando da mesma forma. E banda larga fixa, ou seja, a internet, se não está com internet, o serviço não está sendo prestado. Então é uma das maneiras que a gente tem de confirmar, por exemplo, dessas maneiras. A segunda é você ligando para a prestadora ou até mandando um e-mail. Existem alguns contratos, você pode solicitar o cancelamento ou a interrupção por e-mail. Normalmente eu faço o seguinte: mandei, cancelou. Depois eu mando outro e-mail. Me confirma, por favor, se o serviço realmente foi encerrado, qual foi a data que não gerou mais cobrança, e o pessoal responde. E da mesma forma, eu faço por telefone. Ou um ou outro, tá? Não precisa você fazer os dois, a não ser que você queira. Que é, liga para o atendimento. Serviço tal, verifica por gentileza se consta em ativo ou se foi cancelado. Aí a pessoa vai te passar a informação. Vai dizer que foi cancelado, aí você pergunta, qual a data? Qual foi a data que realmente finalizou? Data X.
E aí você tem certeza disso, é um outro protocolo, se for na ligação, ou por e-mail também é outro protocolo, que você confirma que aquele serviço ele foi descontinuado, foi rescindido. A terceira é mais para telefonia, por exemplo, móvel, que é o sistema de gestor. O sistema de gestor a gente tem lá para configurar as linhas, fazer algumas ações de bloqueio, de permissão. Mas se a linha não estiver ativa, ela não aparece lá. Então, se você cancelou uma linha, você dá uma olhada no sistema de gestor. Está lá? Tem alguma coisa estranha. Se a linha estiver suspensa, ela aparece. Mas se ela estiver cancelada, ela não deve aparecer. Deve sair do sistema. Então, é uma outra maneira que você tem como fazer isso. Telefonia fixa e banda larga não tem um sistema normalmente de gestor para fazer esse tipo de configuração. E a quarta, que é a que vai ter mais tempo para você ter essa confirmação, é a fatura. Então, na fatura, você vai ver lá, fiz o cancelamento, encerrou, você tem a data. Vamos supor que você fez todos esses passos. Aqui você tem a informação, você confirmou a data de cancelamento e na fatura ela deve ter cobrança até a data daquele encerramento de contrato, sendo um plano pós-pago. E aí você tem a certeza de que houve um encerramento de contrato. Kleber, se em alguma dessas eu não confirmei, aí você vai para o processo de fazer o fluxo de conseguir o cancelamento do serviço. Mas nesses dois aqui, primeiro você já deve ver isso. Ou seja, não deixou de funcionar, ligou, está ativo? Corrige isso, tem que ser cancelado. Aqui é como a gente confirma que houve o cancelamento e, lógico, não ter cobrança mais porque a gente não precisa daquele serviço. Então, saiba que essas são as maneiras. Aqui, quando você liga para confirmar, você resolve, por exemplo, os problemas de você ter pedido e, por exemplo, o cancelamento não ter sido efetivado. Como agir com os problemas depois do término de um contrato ou cancelamento? Então, existem diversas situações que podem acontecer. Problemas que a gente pediu cancelamento e não foi feito, ou existiu um problema de multa que não deveria ter, cobrança que não deveria ter, coisas que são dificuldades que podem acontecer e que não dependem necessariamente da gente como gestor. Mas se a gente tiver uma visão boa sobre esses casos, ou seja, se a gente enxergar como é que são esses problemas, quais são as situações e como é que a gente pode resolver, lembrando que a maioria deles, a maioria dos problemas é de fatura, é uma cobrança errada, um valor colocado que não deveria estar lá. Então essa visão da gente enxergar essas informações, eu acho que ajuda muito o gestor de telecom. E é isso que eu passo, por exemplo, na metodologia Reduz o Custo Todo Mês, que é um pouco do que eu passo para você nesse projeto Gestor de Telecom. São várias aulas falando sobre isso. Então, a metodologia é um passo a passo, é um processo, é pegar na sua mão e vamos lá, é assim que você deve fazer. E aí você tem lá as informações. Então, a metodologia é como eu faço. Essas informações de como agir é como eu faço as ações. É como eu te digo, eu faço dessa forma. Se você fizer da mesma, provavelmente o resultado vai ser igual ou muito próximo. Se você faz de outra forma, é uma opção sua. Aqui eu estou só passando a informação que eu acho mais assertiva para você ter um resultado melhor. Então, se aparece um problema, você tem a forma de agir. Nesse caso aqui, a forma de agir com um problema, ele pode estar entre os dois pilares. Na metodologia, eu tenho um pilar negociação, em que ele visa reduzir custos, e existe o pilar gestão, que ele visa administrar os serviços. E problemas sobre um contrato encerrado, ou seja, cancelei, mas deu problema, ele pode estar em ambos os casos. Por quê? Aqui no pilar de negociação, que eu vejo a negociação que eu estou fazendo, eu consigo prever os custos, prever as situações. E eu já sei o que eu vou pagar e o que eu não vou pagar. Aqui eu faço isso. Aqui eu vou ter certeza se o que eu negociei vai dar certo. É mais ou menos isso. Então a auditoria de fatura, por exemplo, ela está aqui. Mas aqui é que vai me dizer qual o valor que eu tenho que pagar. Contrato, as informações da negociação. Então, esse processo de gerenciar os problemas, ele passa, no meu entender, na minha metodologia, por todos os pilares. Isso facilita na hora de você resolver os problemas. Então,
sempre tenha transparência das informações para você que faz a gestão e para as pessoas da empresa. Se é o diretor, é o gerente, é o coordenador, é o usuário da linha, qualquer pessoa que seja transparente, passe as informações que você tem. Eu acho que é o melhor meio de se fazer uma gestão do serviço. E para a prestadora, também. Diz para ela, ó, eu vi isso aqui, aconteceu isso, eu negociei isso, passa todos os dados, que é a melhor maneira que eu acho de se trabalhar. E se veio alguma coisa errada, conteste. Tudo que aparecer de maneira incorreta, contesta. R$1, R$2, R$3, R$5. Se está errado, não deveria vir cobrando. Simples assim. Por menor que seja o valor, eu acredito que você deve fazer esse fluxo. Outro ponto, para a gente, lembra, cancelou o contrato, tem problema depois, deixa tudo registrado no processo. Eu tenho um fluxo que, para qualquer solicitação de cancelamento, tem um passo. Primeiro é isso, depois é isso, depois é isso. Fez isso, eu tenho tudo documentado, que é registrado e guardado, eu sei quem autorizou, eu sei quando foi feita a solicitação, eu sei por que meio eu pedi, e eu sei quando a operadora atendeu, qual o protocolo que ela atendeu aquela demanda de cancelamento. Se vier problemas após aquelas informações, eu fiz a confirmação, eu fiz um processo, mas está tudo guardado, não está apenas comigo, Kleber, está com minha equipe. O próprio cliente tem as informações. Só para você entender, eu presto serviço para algumas empresas. Eu não sou um funcionário, um colaborador próprio. Eu presto serviço. Então, eu acredito que ambas as partes precisam ter as informações. Porque se o cliente quiser, deixa eu ver se Kleber pediu mesmo, ou se a equipe dele solicitou, ele tem total direito, total liberdade, porque o contrato é dele. E ele liga para a prestadora e confirma lá. Kleber ligou? Fez isso. É transparência. É o melhor meio de se trabalhar. E deixa tudo registrado. E lembra, existem coisas que a gente, como gestor de telecom, a gente não consegue fazer. Existem limites de atividade de atribuição. Eu, por exemplo, entendo um pouco de leis, um pouco da área jurídica. Pode ser que você não entenda. E não tem nada de errado, é apenas conhecimento e experiência de vida. Então, se você tiver um problema, depois de cancelamento, não consegue resolver, fala com a empresa para acionar o departamento jurídico. Se não tem um departamento jurídico, com certeza o dono da empresa deve ter algum contato com alguém que possa auxiliar, um advogado ou algo do tipo. Ou Defensoria Pública, ou Procon da vida, que você consegue um auxílio jurídico. E aí, lembre-se, nem tudo a gente consegue resolver, mas 90% das coisas, sim. Ou 100% de todas as informações a gente consegue ter. Por mais que a gente não consiga resolver, a gente passa para alguém que consegue. Tem esses cenários. Então, por isso que eu acredito que essa maneira que eu faço, ou seja, minha forma de agir, pode ajudar sim a você, o agente, resolver problemas que acontecem depois de algum encerramento de contrato. Esse modelo de pensamento, modelo de ação, eu acredito que ajuda. E por isso que eu passo isso para você entender como é que funciona. Como deve ser a cobrança de plano e serviços após o cancelamento do contrato? Lembrando que você está com um contrato ativo, é um contrato de tipo de plano pós-pago, se é telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, não importa. Você pediu o cancelamento, a prestadora ela tem um tempo para atender aquela demanda. Telefonia móvel é de uma forma, telefonia fixa é de outra, banda larga pode ser de outra, mas em resumo, você pediu cancelamento em 24 horas, normalmente você tem aquilo atendido. Mas tem, por exemplo, se você pedir pelo atendimento eletrônico, se não me engano são 48 horas, se você solicitar por e-mail, pode ser que demore mais um tempo, você ligando, normalmente eles fazem até no mesmo dia, na maioria dos casos. Então você tem que primeiro ficar ciente disso. Fiz o cancelamento, como é que eu faço esse processo? E depois é a cobrança após você ter feito esse pedido. Água. Então o que acontece? A cobrança, ela deve ser proporcional. Da seguinte maneira, você tem um contrato, vamos supor, que começa a fatura no dia 10 e ela deve fechar aquele período de cobrança no dia 9 do mês seguinte.
que é um ciclo de faturamento, o nome disso, tá? O período da fatura. E vamos supor que você pede o cancelamento no dia 20. Então a fatura vai vir do dia 10 ao dia 20 e vai ser proporcional ao tempo. Da mesma forma que, sendo vencimento, sendo a fatura abrindo dia 10, fechando dia 9, e você pediu o cancelamento no dia 8 do mês seguinte ou do mês atual, a fatura você vai ver que ela vai vir praticamente o valor cheio. E não vai vir uma outra fatura, porque essa foi proporcional pela data, pelo tempo. Então, entender esse ciclo de faturamento ajuda também. Então, saiba que a cobrança ela deve vir proporcional. Pode acontecer, ou seja, uma cobrança por antecipação de vendas. Então, se você tem algum aparelho lá junto à prestadora, em que você fez uma compra de 36 vezes, 24 vezes, 12 vezes, 18, qualquer quantidade de parcelas que seja, quando você encerra o contrato com aquela prestadora, e aí, sendo telefonia móvel, se aquela linha móvel tem um aparelho vinculado, ou se for telefonia fixa, aquela linha tendo um contrato com um aparelho, ou se for banda larga da mesma forma. Feito isso, pode acontecer a antecipação das parcelas que faltam. Faltam 10 parcelas de R$100, vai ter uma cobrança de R$1.000 na maioria dos casos. Eu já vi prestadores que deixam a parcela permanecer daquela compra. E existem, na maioria das prestadoras, elas antecipam esse valor. E aí é uma coisa que você pode até contestar depois com uma prestadora ou algo do tipo para continuar parcelado, mas acho difícil isso acontecer parcelado. Normalmente existe a antecipação dos valores. Multa de contratos é o que pode vir depois que você fez o cancelamento. Encerrou aquele contrato. Se existir uma fidelidade, ou seja, você vai receber um desconto normalmente para ficar lá durante determinado tempo, 24 meses, 12 meses, 36. Você cancelando antes desse prazo, existe uma multa que deve ser também proporcional até quando você deveria ficar como um cliente. Então saiba que existe, é permitido pela Anatel, existe uma regulamentação que diz isso e que sim, a gente pode ter cobrança de multa. Aí você tem que ter só cuidado se ocorrer uma renovação de contrato de forma incorreta ou se você está dentro do período, mas existe a possibilidade de ter esse tipo de cobrança. Então saiba, esses são alguns dos pontos que você pode ver. Cancelou o contrato, pode acontecer isso. Além do serviço que você está sendo cobrado, porque você estava utilizando, pode vir antecipação de valores, multas contratuais. Normalmente são esses os valores que a gente encontra mais numa fatura. Problema-solução, ou seja, existe um problema, eu vou te passar a solução. A gente entende o problema e passa para um ponto de como é que eu resolvo essa situação, como é que eu saio disso. Cancelamento indevido ou não solicitado, que é simplesmente não deveria ter ocorrido aquele cancelamento, mas ocorreu. É um problema depois de cancelamento? Por mais que eu não tenha pedido, é um cancelamento. Ou até, já vi situações de pedir o cancelamento, mas não era para ser daquela linha. Minha equipe mesmo já fez disso. O gestor lá pediu o cancelamento de uma linha, a gente seguiu o fluxo. Só que a gente seguiu o fluxo muito rápido. O cliente pediu, a gente acelerou, fez o cancelamento da linha e já voltou com o protocolo que tinha sido feito. E o gestor disse, não é essa linha não, é de fulano. Porque o usuário lá, que estava usando a linha, deixou de utilizar e falou com o gestor. E aí a gente foi e reverteu esse problema. Então, pode acontecer uma solicitação indevida, assim como não solicitada. Alguém pode se passar pelo gestor e cancelar o contrato. Podem acontecer algumas situações. E a maneira mais rápida da gente resolver isso é, primeiro, sabendo que foi um cancelamento indevido ou não solicitado e pedir a reativação da linha. Normalmente, seja telefonia móvel, fixa, banda larga, a gente consegue resolver isso no mesmo dia, a não ser que existe algum impedimento técnico, algum problema, aquela oferta nunca mais existe, e aí tem que ser visto isso direto com a prestadora, mas normalmente é um fluxo que se resolve rápido. E normalmente é quando ninguém pediu. Pode até existir lá um protocolo que alguém solicitou, algo do tipo, mas pode ser alguém, vamos dizer, agindo de má fé ou algo do tipo. Mas normalmente é quando ninguém da empresa pediu. É isso que acontece. Se possível, identifique o causador, mas não é o principal processo que você deve fazer. Primeiro é resolver. Depois identifique o que foi que aconteceu.
Já teve situações que um outro gestor pediu o cancelamento da linha da empresa, o diretor da empresa ligou pedindo bloqueio, só que não era da linha dele, era de outra. Só que em vez de ele dizer bloqueio, suspensão, ele disse cancelamento. E o pessoal foi lá e cortou a linha de outra pessoa da empresa. Mas, por isso que é bom seguir um fluxo, seguir um processo que fica mais fácil. De vez em quando a prestadora, algumas palavras, ela entende de uma maneira e de vez em quando de outra, ou até a gente como usuário pode falar de uma maneira, porque existe um dialeto diferente, isso é fato. Como eu falo com várias prestadoras, eu vejo isso. Uma prestadora fala de uma forma, outra prestadora de outra, prestadora de outra. Tem essas variações. Então, identificar o causador sempre que possível e reativar o contrato o mais rápido possível. E, se der, pegue provas do que aconteceu daquela situação para que ela não aconteça novamente. Se foi um usuário da empresa que pediu, fala com ele, conversa e faz a tratativa. Se foi algo que não teve alguém da empresa, foi um erro sistêmico, aí você não vai ter muito como controlar, mas aqui a gente tem como fazer esse tipo de correção de maneira interna. Dentro da organização, a gente consegue fazer isso. Então, essa é a maneira mais rápida da gente resolver um cancelamento indevido. Ou a gente pediu errado, a gente tem como consertar reativando a linha. Ou se não solicitou, a linha foi cancelada, entende, não conseguiu entender, reativa e na prática bola para frente. Você vai abrir um protocolo, mas na prática vai ser difícil a prestadora ela rastrear isso, apesar que é possível. Todo cancelamento você tem lá como identificar o usuário que fez o cancelamento e ou conversa com ele ou ver as demandas que ele tratou para enxergar o que é que pode ter sido esse tipo de problema, mas que dá para a gente resolver essa situação. Cancelamento por engano ou erro seu ou da prestadora. Pode acontecer? Sim. Já aconteceu situações que a prestadora deveria tratar um protocolo de outro cliente, tá? E cancelou, acho que foram 2 linhas do nosso contrato. E aí eu fiz todo o processo de tratativa e enxerguei cancelamento indevido, não era para ter acontecido. A gente não fez a solicitação, mas fiz o processo de reativação e eu entendi, tá? Me diz por que isso aconteceu, como é que aconteceu, porque não tem nenhuma solicitação, não tem protocolo, porque eu peço isso. Vai que alguém da empresa pediu por engano, mas não era o caso. E aí se rastreou e identificou. Demora um tempo para o pessoal fazer isso, tá? Mas identificou que um atendente estava tratando outra empresa, ele mudou o final do número do cliente que ele estava tratando de 2 linhas. E por coincidência as 2 eram da nossa organização. E aí, feito isso, lógico, faz reativação, vê o processo, mas não tem nenhuma penalidade na prática para aquele atendente, pelo menos não no meu entender. E aí, lógico, é bom que o pessoal fica mais atento a fazer esse tipo de processo. Mas saiba que isso pode acontecer. A maneira mais rápida é pede logo a reativação, que aí você vai ter mais tranquilidade com aquele serviço já funcionando e você trata a parte das medidas administrativas. E a questão de erro pode acontecer, nosso ou da prestadora, como eu te disse. Eu já tive algumas situações que a gente tinha o número errado da linha, ou recebeu o número errado da linha, ou eu ou minha equipe, a gente passou a linha incorreta para um cancelamento e depois teve que reativar. Isso acontece, isso não é nada de outro mundo. O importante é a gente sempre fazer a redundância. Então hoje, eu acho que há muito tempo que eu não faço esse tipo de erro, nem minha equipe, porque a gente tem um processo e por isso que a metodologia ela ajuda, ou seja, você fazer coisas repetitivas que funcionam. E isso evita outros problemas. Então, quando eu vou pedir para a prestadora, eu ligo, informo o número, faço processo. Se for por e-mail, mesma coisa, confirma as informações e você vai evitar ter esse problema para resolver depois de um cancelamento. Mas pode acontecer ou até já está acontecendo e você está vendo esse vídeo por esse motivo. Mas entenda que isso dá para resolver, é só você ligar para a prestadora que normalmente você resolve. Normalmente é lógico, quando alguém pediu. Existe um prazo de quarentena, que é o seguinte: você pediu o cancelamento de uma linha, ela deve ficar um tempo congelada, sem que aquele número seja disponibilizado para outra pessoa ou para outra empresa. Porque vai que aconteceu esse tipo de problema, ou você está recebendo ligações e simplesmente de uma hora para outra muda para outra pessoa, e aí todo mundo que está ligando ou fazendo contato vai achar estranho. Então,
para essa segurança do titular do contrato, existe esse prazo de quarentena, que aí normalmente são 40 dias que as linhas ficam congeladas. Só para você entender que existe isso. Então, cancelou hoje, você ligando para a prestadora, normalmente você consegue fazer a reativação do serviço, principalmente se foi um erro da prestadora, ou até erro da gente, a gente consegue resolver sem tantos problemas. Prioridade, reativar o contrato. E fica ciente que se existiu multa ou não, tá? Se foi erro nosso, é mais complicado. Se foi erro da prestadora, é mais fácil você fazer a contestação dessa cobrança. Se foi erro nosso, quem errou vai ter que arcar com o processo, vamos assim, de cobrança de multa. E você pode contestar, pode explicar, pode dizer que você voltou à linha, solicitou o processo, mas aí é uma coisa que não é obrigação da prestadora tirar esse valor de multa. E aí você vai ter que conversar e negociar com eles para conseguir isso, que aí seria o meio mais ideal para resolver essa situação, caso tenha alguma cobrança. Mas saiba que existe cancelamentos por engano ainda. Não retirada dos equipamentos após cancelamento do contrato. Isso aí, algumas pessoas ficam preocupadas que, caramba, eu estou fazendo aqui o que com esses equipamentos? Por que eu estou com eles? Não deveria. E, via de regra, existem 30 dias após o cancelamento que você deve guardar aqueles componentes, vamos dizer assim, para que a prestadora possa fazer o recolhimento. Existe principalmente uma lei no serviço de TV, uma regulamentação que dá essa informação, dá esse embasamento, mas você tem algumas regras para cada serviço, só para você entender o que é que acontece. Telefonia móvel, na prática você não tem nenhum equipamento, a não ser o seu telefone. Você precisa devolver após o cancelamento? Depende. Eu já vi contratos de comodato que você tem que fazer a devolução dos equipamentos. Assim como eu já vi contratos de comodato na telefonia móvel que você precisaria pagar apenas um determinado valor e você ficava com os aparelhos. A gente, como cliente empresa, pode acontecer isso. E aí, sempre que você tiver um equipamento em comodato, veja as situações para fazer a devolução. Se você tiver um aparelho em venda, vai ter antecipação das parcelas. E se você não tiver aparelho, relaxa, e aí não vai ter nada. Mas são possibilidades. Outra é se a prestadora emprestou algum outro equipamento sem ser apenas aparelhos celulares. E aí depende de cada contrato. Fora isso, você não vai ter nada de equipamento a devolver, porque para ter o serviço funcionando, depende das herbes, das antenas. E as antenas normalmente não estão no seu terreno, na sua estrutura de empresa, estão longe. E aí você não tem nada, vamos dizer assim, de prazo para fazer uma devolução de equipamentos. Na telefonia fixa, pode ser uma coisa muito parecida com telefonia móvel. A diferença é que normalmente existe um cabeamento para o telefone chegar na sua empresa, ou seja, o serviço de telefonia fixa. Mas tem prestadores que a telefonia fixa é um chip de telefonia móvel, mas um telefone fixo, aí não tem preocupação. E telefonia fixa pode ter aparelho incomodato, que são as únicas coisas que você, na maioria dos casos, vai precisar. Agora, se você tiver um equipamento PABX ou algo do tipo, é analisar sempre os contratos, o que você precisa devolver. Via de regra, tenta sempre fazer esse processo dentro do prazo de 30 dias, mas essa obrigação normalmente de fazer o recolhimento é da prestadora. E aí você tem que ver se tem alguma coisa diferente no seu contrato ou não, mas normalmente a prestadora é que vai ter alguma ação para fazer esse recolhimento. O que acontece muito em telefonia fixa é o fio está lá e a prestadora não vai tirar fio, cortar fio, que seria o ideal. Ela fazer a limpeza dos postes que foram utilizados para, lógico, até diminuir o tanto de fio que a gente vê no Brasil. Mas cada caso é um caso. Banda larga tem a mesma questão dos fios. Normalmente, mesmo você cancelando, eles vão ficar lá. E banda larga pode ser que você tenha um modem, um equipamento para fazer o serviço funcionar. E assim como telefonia fixa, por via de regra, eu não me recordo agora de nenhuma resolução que dê essa obrigação para a prestadora, mas é 30 dias. Você esperou 30 dias, ninguém teve a devolução, sua responsabilidade sobre aqueles equipamentos, ela para.
eu só não aconselho você ir vender esse equipamento. Deixa guardado ou vai na loja da operadora e entrega, se for o caso, se for possível você fazer isso. Se não for, deixa guardado, depois você dá algum destino. Lembrando que equipamentos eletrônicos você tem que dar um destino adequado para isso, não é colocar no lixo normal e você descarta. Mas é bem parecido, banda larga com telefonia fixa. TV é que existe muito mais um processo, vamos assim, já formalizado sobre isso, como eu te passei. Existe o prazo de 30 dias. Passou 30 dias, normalmente a prestadora ela nem vai lá fazer mais nenhum processo, porque ela sabe que não vai ter o que fazer. Mas, lembrando, isso é uma regra do mercado. Porém, se você, como consumidor, disser, vai passar 30 dias, não tem problema, vem aqui com 60, pode acontecer isso se você autorizar. Se não, a regra de 30 dias, passou dela, você não tem você não tem mais obrigatoriedade por fazer a guarda daqueles equipamentos. Então, sempre deixa tudo organizado, vê os contratos, vê todas as cláusulas, para você não ter dor de cabeça, que isso é depois de qualquer cancelamento, deve ter retirado os equipamentos que são da prestadora. Não notificação prévia sobre o cancelamento do serviço para a gente como consumidor. Eu vejo que essa notificação acontece normalmente em poucos casos. Porque a gente, como gestor de telecom, a gente é que faz o processo de maneira ativa. A maneira receptiva, passiva, vamos dizer assim, da gente ter um cancelamento de um contrato nosso é mais difícil. Isso acontece mais, por exemplo, num plano pré-pago. A linha foi cancelada e não foi avisado, porque esperou o tempo do crédito, a validade. Pode acontecer, mas normalmente você recebe SMS, tem alguns avisos. Porém, tem que ter cuidado. Outra situação é um cancelamento por inadimplência. Vamos supor que você tem um contrato, se ele deixou de funcionar, na prática, a gente como gestor de telecom, a gente vai fazer alguma ação para aquilo voltar a funcionar. Mas existe o prazo de cancelamento por inadimplência, que você tem a suspensão temporária, a suspensão total, e aí depois é que você chega no cancelamento. São vários dias com essa situação. Eu acho difícil a gente chegar nisso sem um aviso, mas pode acontecer por algum erro sistêmico. Lá está cancelamento por inadimplência. Você nunca fiz esse processo. E aí você descobre que é algum erro, algo do tipo, e reativa com a prestadora. Mas aqui é não notificação. Então, se você não foi avisado, é reclamar com a prestadora. Se era para acontecer o cancelamento, você reclama que não foi notificado. Mas se não era para ser feito o cancelamento e você ainda assim não teve notificação, você reclama para ter o serviço reativado. Esse é o fluxo que acontece, mas é uma possível reclamação. E uma outra é que pode ter acontecido por engano. Pode ter sido um erro, pode ter sido uma falha, seja da prestadora ou qualquer que seja, que a gente não recebe uma notificação. Normalmente, na telefonia móvel, eu como gestor que eu faço alguns cancelamentos periódicos, vamos dizer assim, não tem aviso, porque a gente é que comanda o processo. Eu não recebo um e-mail dizendo você cancelou tais contratos. Não tem uma notificação prévia, ou seja, antes do cancelamento. Normalmente eu sei depois. Como gestor telecom eu posso ver na fatura se eu não fizer contato com a prestadora. É o único meio que eu recebo sem que eu faça alguma coisa. Na fatura que pode vir algum aviso ou quando eu vejo que já existe uma diferença ali no valor de cada linha do que era antes. Fora isso, notificação prévia a gente não tem. Cancelamento de serviço de banda larga. Eu não recebo notificação, pelo menos todas as solicitações que eu fiz, como foi de forma ativa, eu não recebi nenhum aviso. Você vai cancelar o serviço. A telefonia fixa da mesma forma, já fiz e nada de aviso. Então, saiba que existe notificação, mas normalmente a gente vê isso mais cancelamento por inadimplência, pré-pago ou algo do tipo. Mas para cliente corporativo, na seção gestor de telecom, eu não vejo tantas situações de problema por causa de notificação. Mas não aconteceu o cancelamento, ou aconteceu o cancelamento, tem uma coisa para resolver, a gente tem que agir para aquilo ser corrigido. E existe a situação que não tem muito, vamos dizer assim, para a gente correr, que é alguém mal intencionado. Ele pode pedir um cancelamento, a gente não foi notificado. E a gente vai ter que
resolver aquele problema, mas aqui é mais para um cancelamento indevido. Porém, a gente não tem uma notificação se alguém fizer isso. Se alguém bloquear uma linha, a gente não recebe aviso. Se a gente tiver algum cancelamento de contrato, a gente também não recebe aviso. Então, notificação seria, no meu ponto de vista, importante para o gestor de telecom saber o que está acontecendo com os seus contratos. Multa não informada antes do cancelamento. Eu já vi isso várias vezes. Seja quando eu trabalhei na TIM, quando eu trabalhei na Claro, quando eu trabalhei, acho que até na Samsung eu peguei alguns clientes com essa situação que eu tentava ajudar. Porque realmente é um cenário que não se espera. Alguns clientes sabem que existem multas e outros realmente eles não sabem. Tem cliente que não lê nenhum contrato, tem diretor que só assina. Tem diversas situações. Então, aqui você teve uma multa e não foi informado que teria, tem duas situações. Uma se você não fez um contrato por assinatura eletrônica ou assinatura presencial, se você fez por telefone, ninguém te avisou que tinha uma multa contratual daquele contrato ou algo do tipo. E outra situação você assinou um contrato, você sabe que existe multa. Por mais que quando você ligue pedindo encerramento e ninguém diga, e tem lá a multa. A princípio ela é devida porque você assinou um contrato. E no entendimento você saberia que existe. Por mais que aquele atendente não dissesse. E aí é uma briga que você deve ter com a prestadora. Não é algo, vamos dizer assim, simples de ser resolvido. É algo que é luta. Não tem muito para onde correr. Mas se você não deveria ter multa, por exemplo, ocorreu uma renovação automática. É indevida a multa? Sim. Foi uma multa depois do cancelamento? Sim. Não deveria acontecer, você luta porque a prestadora está errada. Então, acabei de dizer, portabilidade. Você pode fazer, exemplo, seu contrato é de 24 meses, você fez o contrato, passou de 2 anos, está em 2 anos e meio. Tem prestadora que faz a renovação automática, sem você falar nada. E aí, você faz a portabilidade, porque já passou o prazo de 24 meses, só que aí você vai e é surpreendido com a multa. Nesse tipo de situação, cabe contestação dos valores, reclamar, dizer, não deveria ter acontecido, vocês cobraram. Mas eu já passei por situação que a prestadora não aceita. É uma opção dela. Por quê? Porque ela quer forçar você a ir para o meio jurídico. E aí tudo bem, você vai. É isso que normalmente acontece. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Você vai se machucar, você vai perder tempo, você vai se estressar. Se a prestadora não quer fazer o processo, porque tem um procedimento lá que eles não fazem essa correção, cara, vai para o meio jurídico. O PROCON mesmo diz, e se você for para o PROCON da sua cidade ou do seu estado, e diz, cláusula de renovação automática aqui. Ele vai dizer, isso aqui eu tiro fácil, vem. Normalmente eu falo com o advogado, você vai dar no mesmo processo. Mas a portabilidade é o encerramento de contrato também. É tipo um cancelamento, dá na mesma situação. Se for dentro do prazo de carência, aí sim pode ter multa, ela deve ser proporcional. Então, a multa não foi informada, veja em qual situação você está. Qual é o cenário? Você pediu esse encerramento, por exemplo, se foi portabilidade ou qualquer outro, dentro do prazo inicial, depois do prazo, ocorreu renovação automática ou não? Se foi multa, qual seria o valor daquela multa? No seu contrato deve ter isso. Qual o valor proporcional para cada mês? Tem lá. E você calcula ela para ver se foi certa. Porque eu também já vi situação que a multa deveria ser de R$200 e foi de 2.000. E você tem que contestar, ajustar e fazer a correção para você pagar o valor correto. Então entenda que existe esse tipo de problema e, por exemplo, um caso de portabilidade. Pode ser uma falha do atendente, dele não ter informado. Pode. O atendente não prestou atenção lá no sistema, passou batido, disse que a linha não estava com multa. Ou respondeu o e-mail com a informação dizendo que não tinha e na verdade tinha. Ou até o contrário. Mas o contrário você não vai reclamar. Se a linha tinha multa e você vê lá a fatura lá que não teve. É mais difícil você fazer isso. Eu já fiz.
não lembro quando, com qual cliente, que eu disse, ó, não era com multa, era com o valor da conta. O plano devia ser R$50, veio 40. Foi o que aconteceu. E aí a pessoa lá me explicou que nem era cobrança indevida, porque o valor estava de outra forma, vamos dizer assim. Então, multa pode ser falha do atendente, não ter informado, ou alguma falha sistêmica também. E sempre veja o seu contrato. Ele é que vai dar as regras. Ele é que vai dizer se tem multa, se não tem multa, se tiver, qual é o valor dela, você calcula lá para você saber. Isso é ideal você saber antes de cancelar. Mas se foi depois de cancelar, não se baseie apenas no que o atendente falar. Veja, tenha as informações, se possível, dá uma olhada no contrato que você confirma, você corrobora o que aquele atendente está passando para você. Então, veja essas questões, tenha cuidado e se aparecer multa, analise a situação para você conseguir ter a contestação se você tiver, lógico, uma cobrança indevida. E se tiver alguma dúvida, manda um comentário aí que eu tento te auxiliar com a tua situação, tá bom? E se acontecer a inclusão indevida do CNPJ, por exemplo, da empresa, no SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Normalmente essa inclusão ela só acontece no cancelamento de um contrato. Cancelou, existem valores em aberto, aí a prestadora ela segue esse fluxo. Normalmente é assim que acontece, mas pode acontecer a inclusão de maneira errada, que não deveria acontecer. E aí cabe diversos problemas, vamos dizer assim, que a empresa pode passar. Mas tenha certeza, primeiro ponto, se a cobrança realmente está errada. Tenha um embasamento, tenha uma justificativa. Exemplo, cancelei o contrato. Beleza, tem lá um débito em aberto, mas é proporcional ao cancelamento, que eu não paguei. Opa, é para você pagar. É um plano pós-pago, você paga depois de usar. Tem uma multa. A multa está correta? Tem que pagar. Agora, o proporcional era para ser de 15 dias. Está 30? Está errado. A multa era para ser de R$500. Está 5 mil? Está errado. E por aí vai. Então, entenda a situação e tenha argumentos para isso. Tenha provas que você consiga dizer para qualquer pessoa o que aconteceu e o contrato como é que deveria ser. Não apenas de boca. Se você fez uma negociação que foi por telefone, peça a gravação. Tenha a prova do que você está dizendo. Se você não tem provas, fica difícil você conseguir argumentar isso em qualquer meio. Porque isso para o SPC, por exemplo, ou qualquer sistema de crédito ou de proteção ao consumidor, o ideal é que você tenha argumentos, porque se isso for para o meio judicial ou algo do tipo, você como gestor de telecom consegue auxiliar a área jurídica, consegue auxiliar o advogado, ou se tiver alguma cobrança judicial contra a sua empresa, você consegue se proteger daquela ação. E por aí vai. Então sempre tenha os dados necessários, as informações sobre a cobrança e tenha certeza que ela está errada. Tenha extrato desse registro. Está cobrando? Tá? Vê lá o que é que está cobrando, tira as informações e confirma realmente esses dados. E vai no sistema de proteção. Baixa lá que existe aquele flag, vamos dizer, aquela notificação que a prestadora colocou você lá no sistema. Tem a confirmação, porque se você for para o meio judicial, isso é uma prova. Você tem lá a certeza que eles colocaram e você pode ajudar até a sua empresa com isso. E aconteceu isso, é indevida, fala com a prestadora para tentar resolver. Não resolveu? Te oriento a falar com um advogado. É o profissional que vai te ajudar da melhor maneira possível. E quando ele vê isso, você indo lá com prova, com informações, com todos os registros, ele vai dizer, venha, eu faço isso aqui rapidinho. Porque ele vai abrir um processo, ele vai fazer logo as demandas, ele vai ver como ele vai fazer isso, que meio, qual prazo, por aí vai. Mas não é algo que você vai resolver, vamos dizer assim, de um dia para o outro. Isso aqui é um processo um pouco mais demorado, que tem suas variantes. Mas, normalmente, você vai precisar da ajuda de um advogado para resolver. Se você não conseguir falar com a prestadora, resolver com a ouvidoria, com a Anatel, não conseguiu resolver com ninguém, a única alternativa é para o meio jurídico. Que aí você, com a ajuda de um advogado, você vai ter a orientação certa, a orientação mais adequada, ou até um PROCON, se você for ter contato mais fácil, e você resolve isso. Mas
tenha certeza da cobrança que seja indevida. Porque se eles colocarem a cobrança está correta, você vai entrar com o processo, você vai perder tempo e você pode até perder mais dinheiro porque você fez essa ação judicial, vamos dizer assim. Então tenha certeza de todos esses pontos antes de entrar no meio judicial, mas vendo tudo isso, não conseguindo resolver de forma direta com a prestadora, aí não tem outro meio. Fala com o advogado, que é o meio mais rápido, vamos dizer assim, para a gente tentar resolver, já que sozinho a gente não consegue. É a mesma coisa de, você não é encanador, a privada está saindo água, tem que chamar encanador para resolver. Tá com o nome, o CNPJ lá no crédito, de forma indevida, fala com um especialista jurídico, que ele vai conseguir te auxiliar. Se for junto com a prestadora, você sendo gestor de telecom, você é que tem essa função, você é o especialista para fazer isso. Não conseguiu, porque existem limitações junto à prestadora, fala com o meio jurídico. Indenização por problemas do rompimento de um contrato ou de um cancelamento. E aí, são situações que algumas pessoas já me perguntaram. Kleber, tive um problema aqui, eu sei que tu consegue resolver, como é que eu resolvo? Eu passava as informações e, como é que a gente consegue? Me diziam isso, me perguntavam isso, então é como eu vou te dizer. Como é que eu consigo tirar dinheiro da prestadora? E eu não acho muito certo você fazer isso se você realmente não teve um problema tão desgastante. Agora, se você teve problemas até psicológicos, financeiros, teve danos por causa disso, aí realmente é uma justificativa plausível. Então, algumas pessoas me perguntavam isso, então acho que é interessante você saber o que é que dá para fazer, tá? Indenização, para você entender, no meu entender, tá? Não sou jurista, não sou do meio jurídico, mas entendo um pouco. Isso graças à minha família que tinha profissionais nessa área. Então, indenização aconteceu alguma situação e eu fiquei impossibilitado em alguns cenários, seja psicologicamente, ou eu fui perturbado, tinha muitos contatos recebendo, ou eu não consegui fazer algo, ou mais ou menos isso, e você busca uma compensação por aqueles problemas. Normalmente isso é pelo meio judicial e você tem uma indenização. Normalmente isso que acontece, que a pessoa busca sobre aquele tipo de problema. Sendo legítimo, sendo correto, não vejo nenhum problema de ser feito. Que aí quem vai avaliar isso é o juiz, é o meio jurídico que faz esse tipo de avaliação, você indo por essa linha, tá? Então, primeiro, se você quer uma indenização, busca o meio judicial, fala com o advogado, vai numa procuradoria, fala com pessoas do meio jurídico, que eles vão te auxiliar e te orientar. Cada situação é uma situação, existem diversas. Se você for ver quantos processos existem na sua cidade, no seu estado, no Brasil, contra as prestadoras, meu amigo, o número é grande. Então, veja isso, mas conversa com alguém do meio jurídico. Eu só vou conseguir te passar informações do meio de gestor de telecom, mas você tendo tudo arrumado, tudo bonitinho, todas as comprovações, como gestor de telecom, a gente consegue ver isso. E aí você passa para o meio jurídico, normalmente, esse tipo de cenário. E lembrando, empresa pode fazer isso também, tá? Não é só pessoa física que tem indenização. A empresa ela também pode requerer. E tudo varia de caso para caso. Tem jurisprudência que já aconteceu de uma determinada forma, outras jurisprudências que não aconteceram de determinada forma. Então, um advogado, uma pessoa do meio jurídico, ele vai conseguir enxergar isso e ter mais argumentos. Você tem a parte de danos materiais ou danos morais. Então, danos morais é aquilo que afetou, vamos dizer assim, a sua honra, no meu entender. Danos materiais, exemplo, você está com a internet em casa trabalhando e vamos supor que a prestadora foi lá e cancelou o teu contrato. Ou você ficou sem internet. Se você ficou sem internet, vamos supor que você também ficou sem o telefone fixo e você não tinha celular. E por esse motivo você não fechou uma negociação de R$ 1 milhão, R$ 500 mil. Você não conseguiu fazer uma ação por causa desse processo de cancelamento de contrato da prestadora. Ou era o seu telefone celular, você estava em viagem que era para fazer o processo, você teve esse problema e não conseguiu comunicação e perdeu uma negociação. Estou te dando aqui um exemplo, tá? Alguns exemplos. São situações que realmente precisam ter uma visão de dano, no meu entender, material.
E danos morais por exemplo, aquelas ligações que são insistentes, que tem as ações, algumas pessoas ganham ações contra as prestadoras com esse argumento. E danos morais se a pessoa ficou psicologicamente abalada. Tem diversos argumentos. O importante organiza tudo, vê o que aconteceu, veja como a pessoa está da empresa, lógico. Primeiro a pessoa está, se possível, bem de saúde física e mental. Então, estando bem, aí você busca essas questões. Primeiro é tratar a pessoa, depois você vai buscar direitos, reparações, indenizações para justificar, vamos dizer, aquela situação que aconteceu. Mas você querendo esse tipo de situação, querendo buscar ou pensando em buscar uma indenização, fala com um advogado, é o melhor meio que eu acredito para você ir por essa linha de raciocínio, tá bom? O que a gente viu na aula de hoje? Diversos pontos de problemas e soluções e casos envolvendo um acontecimento depois do cancelamento de contrato. E até para você confirmar como a gente consegue cancelar o contrato e tudo mais. Então, entenda esse tipo de situação, que o objetivo da aula foi exatamente esse. Fazer você entender quais são as situações, quais são as possibilidades e meios para resolver esses problemas. Pelo menos cada um dos que a gente viu nessa aula, passei para você como é que eu faço, como é que eu resolvo, como é que deve acontecer o fluxo, tá? Visando, lógico, essas rescisões de contratos, cancelamentos, interrupção, esses acontecimentos podem acontecer, alguns que você consegue controlar e a maioria não. Então, sempre saber como resolver pelo menos a linha de raciocínio vai ajudar a gente no dia a dia como gestor de telecom, tá bom? Essa foi a aula 061. Qualquer dúvida, manda um comentário que eu te auxilio da melhor forma possível, tá bom? Problemas depois do rompimento de contrato. Até a próxima aula. Abraço. Fui!